Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Top 10. E no vídeo de hoje, lugares que vão te arrepiar no Google Maps. Você já se deparou com um lugar que só de olhar faz seu coração bater mais rápido? Pois é, no Google Maps existem locais que vão além do inusitado e chegam a ser verdadeiramente arrepiantes. Prepare-se para uma jornada pelos cantos mais misteriosos e inquietantes que a internet pode oferecer. Vamos explorar juntos alguns desses lugares que com certeza vão te fazer olhar o mundo digital com outros olhos. Uma ilha fantasma. A ilha de Gonkajima, Japão. A ilha de Gonkajima é uma ilha fantasma, agora desabitada há mais de 40 anos, mas que serviu como um complexo industrial para mineração de carvão. Lá, muitos dos que trabalhavam como escravos na mina submarina eram coreanos, e o local foi desativado em 1974, graças ao petróleo tomando lugar do carvão. A ilha pode ser encontrada no Google Maps quando se digita Ilha Hashima. A ilha abandonada de 6,4 hectares é considerada Patrimônio Mundial da Unesco e conhecida pelas ruínas industriais e pelo paredão. Para analisar melhor a ilha, é só usar o Google Street View e passear pelas ruas abandonadas. Ilha Mal Assombrada, na Itália. A ilha Poveglia, em Veneza, na Itália, é um local fechado ao público, portanto não é possível andar por ela pelo Google. Mas isso aconteceu por causa da sua história bastante sombria. Acontece que, no século XVIII, 2 navios atracaram na ilha com vários passageiros infectados pela peste bubônica. Como resultado, a ilha foi convertida em um centro de tratamento para a doença. Mais tarde, a ilha foi transformada em um manicômio. No local, muitos pacientes foram submetidos a experimentos físicos e sociais, e caçadores de fantasmas afirmam que o lugar é foco de atividade paranormal, e em 1968 a ilha foi abandonada e fechada ao público. Ilha das Bonecas, México. A Ilha das Bonecas, localizada na região de Xochimilco, na cidade do México, é uma ilha extremamente peculiar e com uma atmosfera macabra e assustadora. E eu vou colocar a localização aqui na tela. Entre as árvores você encontra várias bonecas penduradas, muitas delas em estado de degradação, com penteados e expressões faciais sinistras, algumas até mesmo sem cabeça. Esse cenário parece ter saído de um filme de terror, combinando perfeitamente com as águas escuras da região. Segundo a lenda, uma menina teria se afogado em um canal próximo e o antigo morador da ilha decidiu pendurar as bonecas nas árvores, estrutura, como uma forma de afugentar quaisquer fantasmas que pudessem perturbar a paz da menina. Infelizmente, não é possível andar pela ilha com o Google, mas você pode ver fotos de lá. Pentagrama do Cazaquistão. Um grande pentagrama foi descoberto no Cazaquistão, perto do reservatório Alto Tobou. O símbolo de uma estrela de 5 pontas rodeado por um círculo tem cerca de 366 metros de diâmetro e foi alvo de diversas especulações online, ligando o local à adoração do diabo, seitas religiosas ou habitantes do submundo. O pentagrama do Cazaquistão pode ser facilmente observado por meio do Google Maps, utilizando as coordenadas que eu vou deixar na tela, porque eu não vou falar isso, mas não se preocupe. A arqueóloga Emma Usmonova, com experiência na área, esclareceu que o pentagrama é um contorno de um parque soviético, marcado por entradas e árvores. Durante a era soviética, as estrelas eram símbolos populares usados em decorações de edifícios, bandeiras e monumentos em toda a União Soviética. Além disso, o pentagrama é um símbolo antigo, usado por várias culturas e grupos religiosos, não apenas associado ao satanismo. Vila dos Espantalhos no Japão. A aldeia do espantalho de Nagoro, na província de Tokushima, Japão, é conhecida por ter mais de 350 espantalhos, aproximadamente 10 unidades para cada residente do local. Eles são meticulosamente confeccionados pelos residentes Ayano Tsukimi, que recria situações cotidianas com as imagens. A tradição começou quando Tsukimi decidiu criar os bonecos para proteger a horta dela, e a criatividade atraiu a atenção de turistas e moradores locais. Em 2014, o cineasta alemão Fritz Schumann
entrevistou Tutkimi em um documentário chamado Vale das Bonecas para explorar a história e a técnica por trás dos espantalhos. É possível explorar a estranha vila do Japão por meio da visualização de rua em 350 graus do Google Maps. Basta pesquisar por Nagoro, Japão e utilizar o Street View. Cada espantalho tem uma função específica e é vestido de acordo, representando diversas idades e profissões. Eu sei que eu provavelmente errei o nome da senhorinha. Desculpa, perdão. Se você chegou até aqui, é porque tá gostando do vídeo e já sabe o que eu vou te pedir, né? Bem, acho que não preciso fazer você entrar para o mapa para você dar o like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com um amigo, não é mesmo? Catacumbas dos Capuchinhos na Itália. As catacumbas do Mosteiro dos Capuchinhos, em Palermo, Itália, são uma atração turística única e mórbida, que pode ser vista no Google Maps. Abaixo do mosteiro, quase 8.000 cadáveres estão preservados, cada um com as suas melhores roupas de domingo. Este é um contraste marcante com a prática geral de manter os mortos fora da vista na cultura ocidental. Os corredores das catacumbas são divididos para abrigar diferentes categorias de pessoas, como figuras religiosas, mulheres, virgens e crianças. O cadáver mais antigo remonta de 1599. Um exemplo notável é Rosalia Lombardo, embalsamada em 1920, aos 2 anos de idade, mantida tão bem preservada que é chamada de Bela Adormecida. O procedimento de embalsamamento inclui formalina, álcool, glicerina, ácido salicílico e sais de zinco. As catacumbas podem ser vistas online, basta digitar no Maps Catacumbas do Mosteiro dos Capuchinhos, Palermo, Itália, e usar a função Street View. Depois é só clicar em Ver por dentro, logo na porta da entrada. Catacumbas de Paris. Em 2020, um usuário do Google Maps Street View capturou uma imagem bizarra nas catacumbas de Paris. A figura translúcida foi vista nos corredores assustadores e causou estardalhaço. Alguns usuários do Reddit sugeriram que poderia ser um fantasma, devido à localização, que abria os restos de mais de 6 milhões de pessoas. Nas redes foram realizados debates sobre se a figura era paranormal ou se poderia ser explicada por truques de luz ou falhas na câmera. Alguns internautas mais céticos afirmavam que parecia ser apenas uma pessoa com roupas claras. As catacumbas de Paris são compostas por vastas redes subterrâneas de túneis e galerias localizadas sob a cidade. Originadas a partir de antigas pedreiras, elas foram transformadas no século XVIII para abrigar os restos mortais de milhões de parisienses, removidos de diversos cemitérios da cidade para solucionar problemas de superlotação. Atualmente, as catacumbas de Paris são uma atração turística única, exibindo crânios e ossos dispostos artisticamente ao longo de seus corredores, proporcionando um fascinante vislumbre da história macabra da cidade. Você pode visitar os corredores das catacumbas agora mesmo. Por isso, vá até o Google Maps e digite Catacumbas de Paris, França. Depois use o Street View para andar pela atração. Kraken no mar da Antártica. Usando o Google Earth, caçadores de monstros relatam o avistamento intrigante de uma criatura semelhante a um kraken, descrita como uma lula gigante de 120 metros. O relato ocorreu no dia 9 de abril de 2016. As coordenadas eu vou botar aqui na tela, porque eu não vou falar isso. O pesquisador Scott C. Hargren, ao analisar o caso, utilizou a régua do Google para estimar o comprimento em aproximadamente 30 metros, sugerindo a possibilidade de ultrapassar 60 metros com os tentáculos. Além da teoria do Kraken, há considerações sobre a semelhança com um peliciosauro e a ideia de um OVNI subaquático. O folclore nórdico menciona um Kraken que assombrava os mares gelados do Mar do Norte, agarrando navios com tentáculos gigantescos. Ao levantar hipóteses sobre o caso, Haring considerou a possibilidade de avistamento estar relacionado a um plesiosauro extinto. O mito do Kraken tem origem em avistamentos reais de lulas gigantes, que ao longo do tempo se transformaram em uma criatura lendária. Recentemente, outro possível avistamento foi compartilhado, dessa vez relacionado ao monstro do Lago Ness, com um vídeo mostrando lombadas misteriosas emergindo da água escocesas. Para os moradores locais, esse fato estranho pode ser apenas uma ilusão de ótica, causada pelas ondas deixadas por um barco que passava a cerca de 1.200 pés de distância.
OVNI sobre o gelo derretido da Antártica. Um objeto em forma de disco, descrito como nave projetada de forma inteligente, foi descoberto no Google Maps na Antártida devido ao derretimento do gelo e da neve. O vídeo do canal de teorias da conspiração Mr. MBB333 gerou frenesi online, especulando se o objeto poderia ser de origem extraterrestre ou simplesmente uma formação natural. Medindo 18 metros de largura, metade do disco estava exposta, enquanto a outra metade estava coberta por gelo e neve. Algumas características sugerem inteligência na construção. Para os curiosos, essa bizarra aparição pode ser vista no Google Maps ao inserir as coordenadas na tela. As imagens do objeto desencadearam teorias da conspiração online, incluindo sugestões de uma nave alienígena que sofreu um acidente ou uma entrada para uma base antiga em ruínas. Em contrapartida, o canal Mr. MBB333 postou uma refutação, defendendo a autenticidade da descoberta, enquanto outros sugeriram que era apenas uma poça de água de gelo derretido, manipulada para parecer proeminente nas imagens. O apresentador do canal refutou as alegações de que o objeto era uma poça de água, destacando características que indicavam uma estrutura sólida e rejeitando as alegações de manipulação da imagem. Comentários sobre a postagem surgiram opiniões divididas, com alguns apoiando a descoberta e outros questionando a sua autenticidade. Por fim, a controvérsia em torno da descoberta continuou com discordâncias sobre a natureza e a origem do objeto. Os desenhos em Nazca, Peru. As linhas de Nazca, localizadas no deserto de Nazca, no sul do Peru, são uma série de geoglifos antigos, ou seja, grandes desenhos feitos na superfície do solo, removendo pedras e terras para revelar a camada contrastante abaixo. Os geoglifos foram criados pelos povos Nazca, que viveram na região entre 500 a.C. e 500 depois de Cristo. Para visitá-las, digite as coordenadas geográficas aproximadas de, tá na tela. Após inserir as informações, você será levado diretamente para a área das linhas e pode usar as ferramentas do zoom e navegação para explorar os detalhes. A propósito, das linhas de Nazca é um tema de muita especulação e debate entre os arqueólogos e pesquisadores. Alguns estudiosos sugerem que as linhas de Nazca tinham significado religioso ou ritualístico, usados em cerimônias ou rituais relacionados à agricultura, água, fertilidade ou até astronomia. Outra teoria propõe que as linhas de Nazca estavam conectadas a observações astronômicas. Certos alinhamentos das linhas com eventos celestiais importantes foram sugeridos. Para os conspiracionistas, as linhas de Nazca foram criadas como sinais ou pistas de pouso para naves espaciais alienígenas. No entanto, essa ideia não é apoiada pela arqueologia convencional e é frequentemente considerada especulativa. As linhas de Nazca foram designadas como Patrimônio Mundial da Unesco em 1994. A escala e precisão desses geoglifos, especialmente considerando a tecnologia limitada disponível para os povos Nazca, as tornam um mistério arqueológico mais intrigante do mundo. Muito obrigada, gente, por terem chegado comigo até aqui. E aí, gostou do vídeo? Conhecia todos esses lugares? Já andou dando uma voltinha por lá? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com um amigo. Todas as fontes estão aqui na descrição. Tchau!